Olá, caros colegas, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Thales de Andrade, sou advogado criminalista e eu estou aqui para dar umas dicas preciosas sobre processo penal. Muita gente no início da advocacia costuma ter algumas dificuldades quando vai lidar concretamente com o processo penal, sobretudo porque acaba espelhando nos atos processuais penais algumas disposições que são específicas lá do direito processual civil. Diante disso, eu resolvi aqui, nesta aula, abordar um assunto que é bastante contundente, é muito importante no dia a dia dos tribunais na seara penal, que é justamente o da resposta à acusação. Antes de nós adentrarmos aí na resposta à acusação, que é a nomenclatura que se dá à primeira reação defensiva, à peça acusatória, é importante nos posicionarmos em termos de procedimento. Qual é a ordem dos atos no processo penal? Pois bem, no processo penal, nós dividimos os procedimentos conforme o montante de pena, isto é, conforme a pena máxima em abstrato de cada crime. Se eu tenho, portanto, um crime cuja pena máxima prevista é maior ou igual a 4 anos, este procedimento será o procedimento comum ordinário. Se eu tenho um crime cuja pena máxima prevista é menor que 4 anos, o procedimento será sumário. Se a pena máxima prevista em abstrato para aquele crime é uma pena que não ultrapassa 2 anos, ou se nós porventura tivermos uma contravenção penal, o nosso procedimento será sumaríssimo. Desses dois últimos procedimentos eu falarei em um momento posterior, porque o nosso objetivo aqui é falarmos da resposta à acusação no procedimento comum ordinário. Pois bem, este procedimento comum ordinário, que é o rito padrão do nosso processo penal, ele tem, de forma bem resumida, a seguinte ordem de atos ou o seguinte fluxo processual. O processo ele vai se iniciar com o oferecimento da peça acusatória, como regra uma denúncia, na medida em que temos a ação penal pública como sendo a regra no Brasil. Após o oferecimento da denúncia, esta peça chegará às mãos do juiz, que ali fará o juízo de admissibilidade, podendo rejeitá-la, caso porventura ela não venha a preencher os requisitos mínimos, ou recebê-la, caso ele vislumbre ali indícios suficientes de autoria e materialidade. Uma vez recebida a denúncia, o juiz vai proceder à citação do réu. Veja, a denúncia foi recebida, então nós não temos mais um mero acusado, já podemos usar a nomenclatura réu. Pois bem, recebida essa denúncia, o juiz manda fazer a citação do réu e após a realização dessa citação é que nós chegamos ao momento aqui, objeto da nossa aula de hoje, que é a resposta à acusação. Pois bem, como que eu vou trabalhar essa resposta à acusação, notadamente diferenciando-a do processo civil da chamada contestação? Primeiro ponto a ser observado: a resposta à acusação, ela vai ter como termo a quo, isto é, o início de contagem do prazo para a apresentação dessa resposta à acusação, ela vai se dar após a efetiva citação. Portanto, aqui nós não temos situações de juntada do mandado de citação no processo, nos autos do processo, nós não temos situação aqui de aguardar publicação, nós não temos nenhuma outra situação atinente ao processo civil, porque aqui, especificamente na seara criminal, nós vamos contabilizar esse prazo a partir da efetiva citação. Então, veja, se o sujeito foi citado na quarta-feira, o dia útil seguinte, quinta-feira, já é o primeiro dia do prazo que ele tem para apresentar a sua resposta à acusação. Essa é a primeira diferença. O termo a quo, portanto, não é a juntada do mandado, mas sim a data da efetiva prática do ato. Dia útil seguinte é a efetiva prática do ato. Segundo ponto que é importantíssimo que a gente aborde também é que este prazo da resposta à acusação, diferentemente da contestação lá no processo civil, aqui no processo penal, este prazo ele é de 10 dias e não de 15. Para além disso, esses 10 dias aqui do processo penal são 10 dias corridos. Não se fala em prazo de dias úteis aqui no processo penal. O prazo, portanto, para a apresentação da resposta à acusação é de 10 dias corridos, contados da data da efetiva citação
do réu. Pois bem, essas eram as observações principais em termos formais. No entanto, e isso a gente só vai percebendo mais no dia a dia dos tribunais, nem no exame de ordem ali na segunda etapa, quando cai resposta à acusação, a gente não percebe tanto isso que eu vou falar agora, a principal diferença da resposta à acusação no processo penal para a contestação no processo civil, ela vai se dar em termos mesmo materiais, isto é, de conteúdo da sua petição. Por quê? Porque veja só, lá no processo civil existe uma figura que existe a figura da revelia e existe uma figura que nós chamamos de confissão ficta. Isto significa que lá no processo civil, quando o autor da ação propõe lá a sua ação, propõe a sua petição inicial, caso você, réu, não conteste todos os fatos narrados na peça inicial, você terá a presunção de que esses fatos que não foram contestados, que eles são verdadeiros. É bem verdade que essa presunção é relativa, mas ela é existente, ela existe, ela é uma presunção, se presume verdadeiro aquilo que não foi contestado. Isso se chama confissão ficta. No processo penal, isso não existe. No processo penal, não há confissão ficta. Logo, a sua resposta à acusação, diferentemente da sua contestação lá do civil, a sua resposta à acusação ela não precisa rebater de pronto todos os argumentos elencados pelo Ministério Público ou pelo querelante, se tratar de ação penal privada, na sua peça acusatória. E a bem da verdade, caros colegas, é muito possível que não seja nem adequado que você já rebata esses argumentos logo na sua resposta à acusação. E eu te explico por quê. Veja só, nesse fluxo processual aqui que nós estávamos a falar há pouco, depois da resposta à acusação, o juiz muito provavelmente vai designar a audiência. E essa audiência de instrução e julgamento será a audiência onde será ouvida a vítima, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, esclarecimentos dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por último, o interrogatório. Após, você vai ter as alegações finais e a sentença. Mas veja só, todos esses atos aqui da audiência que eu acabei de te dizer, todos esses atos são atos instrutórios. Isso significa que são atos que consubstanciam verdadeira e pura produção de prova. Logo, se a prova ainda vai ser produzida, quando você se antecipa na sua resposta à acusação, contra-argumentando tudo o que for narrado na denúncia, você está dando munição para o órgão acusatório para que ele, durante toda essa produção de provas lá na audiência, para que ele já derrube as suas principais teses. Em outras linhas, o momento crucial no processo penal, no qual você vai adentrar a fundo na questão de mérito e você irá efetivamente contra-argumentar de forma contundente todos os pontos elencados na peça acusatória, este momento é o das alegações finais, ao final da audiência, e não o da resposta à acusação. Reitero, caso você se aprofunde demais no mérito na resposta à acusação, o órgão acusatório, o Ministério Público ou o querelante, eles vão se conduzir no processo dali em diante, da apresentação da sua defesa em diante, em todo momento tentando já de antemão derrubar as tuas teses, se você assim fizer. Caso contrário, caso você faça da maneira que eu estou aqui te dando essa dica, caso você deixe para apresentar esses argumentos de fato só lá nas alegações finais, veja, as alegações finais da defesa, elas são depois das alegações finais da acusação. Então, quando você traz nas suas alegações finais ali, de fato, a sua tese principal, essa tese principal ela não será sequer contra-argumentada pela acusação, a não ser que a acusação seja perspicaz e antecipe qual vai ser a tua tese pelo teu comportamento processual. Mas isso daí é algo que você vai ter que, ao longo da sua vida forense, ao longo da sua prática criminal, você vai ter que desenvolver ferramentas e instrumentos que possam, de alguma maneira, vamos usar esse termo, iludir a acusação no que diz respeito à tua tese de defesa. Então tenham muito cuidado com isso, porque quando nós vamos até mesmo fazer uma resposta à acusação num exame de ordem, numa segunda fase de penal no exame de ordem,
é considerada a petição de resposta à acusação como totalmente correta quando você ali já rebate todos os argumentos trazidos pela denúncia ou pela queixa. Na realidade dos tribunais não é bem assim. É bem possível que você tenha de deixar essa matéria de mérito somente para um momento posterior à produção de provas que vai ocorrer em audiência. Beleza? Tranquilo? Pois bem, feita essa observação, surge inevitavelmente o seguinte questionamento. Ora, se a minha resposta à acusação, ela é uma petição onde eu não vou adentrar profundamente no mérito, então ela vai servir para quê? Veja, vai servir para várias questões, principalmente questões de cunho formal. Primeira delas, é na sua resposta à acusação que você vai arrolar suas testemunhas. E neste procedimento ordinário que eu estou aqui a falar, o número de testemunhas é de 8. Caso você não o faça, não arrole as testemunhas ou não fale expressamente que no momento posterior irá complementar o rol, há a chamada preclusão, e aí você perde o direito de arrolar testemunhas. Por outro lado, algo também bastante pertinente em sede de resposta à acusação é você opor as exceções, a exceção de incompetência, você arguir uma suspeição, você fazer justificativas, você juntar documentos. Essas questões de índole probatório formal são questões também que já podem de antemão ser abordadas na resposta à acusação, sobretudo o requerimento de diligências. Você pode pedir para que seja oficiado para determinado local, você pode pedir determinado meio de prova, enfim, essas questões mais formais é que são efetivamente as questões que você deve abordar nessa petição. Por último, uma última dica. Existe uma determinada situação onde você, quando já tiver com uma experiência elevada, você, quando já tiver advogado em vários processos criminais, é a sua sensibilidade que vai te dizer se você vai fazer isso ou não. Do que eu estou falando? Há situações nas quais, de fato, você já faz a sua resposta à acusação trazendo todas as suas teses de mérito. Que situação é essa? É quando você identifica, diante da análise dos elementos concretos, que há uma elevada probabilidade de o juiz absolver o seu cliente sumariamente antes mesmo da audiência. Quando houver essa probabilidade elevada, aí sim vale a pena você entrar no mérito na sua resposta à acusação. E que situações são essas? Quais são as situações em que isso ocorre? Está previsto lá no artigo 397 do Código de Processo Penal. Nós temos, por exemplo, uma existência manifesta de excludente de ilicitude, de excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade, já que a inimputabilidade ela vai para o incidente de insanidade mental. E nós temos a questão da atipicidade da conduta, quando há uma certeza manifesta de que se trata de conduta atípica, e, por fim, quando já é manifesta também a existência de uma causa de exclusão da punibilidade, caso, por exemplo, de o crime já está prescrito e, por isso, não há interesse de agir em virtude da ausência de utilidade do processo penal. Então, caros colegas, essa era a minha dica de hoje. Quaisquer dúvidas, entrem em contato, estamos à disposição para o que precisarem. Conhecimento ele deve ser compartilhado, faça isso, compartilhe também com os seus colegas aquilo que você aqui aprendeu, se é que eu pude te ensinar, te guiar em algum sentido, porque mais do que estudando, mais do que vivendo, é ensinando que você aprende mais. Muito obrigado à OAB, muito obrigado à ESA.